Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos falar sobre a teoria da evolução, a teoria do evolucionismo, né, de Charles Darwin, ou Carlos Darwin. Charles Darwin foi autor de um livro chamado A Origem das Espécies. Esse livro, ele relata uma teoria de que todas as espécies vieram de espécies inferiores, ou seja, que uma espécie evoluiu de outra, que todos os seres são frutos de seres inferiores, ou seja, microscópicos. O livro aponta para bilhões de anos atrás, porque é o período que ele necessita para evoluir, que aquele ser microscópico necessita para evoluir. Os cientistas ligados à teoria evolucionista, eles acreditam que a vida surgiu há 5 bilhões de anos atrás na Terra, e ainda em uma forma microscópica, né? A paixão louca de alguns cientistas fez do darwinismo quase uma religião, né? Logo quando surgiu o darwinismo, teve pessoas até que abandonaram a igreja, porque se pregou que achou a teoria ideal para a explicação da origem do homem. Hoje, depois de tantos anos, desde que esse livro foi lançado, a conversa é outra. Mas até chegar aos dias de hoje, o darwinismo passou por vários estágios. Inúmeros cientistas tentando a todo preço provar que a teoria da origem das espécies de Darwin era real. Teve várias experiências frustradas, né? Teve até aquela experiência que eles colocaram um pedaço de carne dentro de um vidro e fecharam. E aquele pedaço de carne criou tapuru, e depois o vidro estava cheio de tapuru. E eles disseram, olha, como o tapuru surgiu na carne, foi assim que o homem surgiu na face da terra. Depois eles mesmos descobriram que aqueles tapuru eram seres microscópicos que já estavam na carne quando o animal estava vivo, e aquele animal, quando morreu, aqueles seres se transformaram em tapurus, depois se extinguiram. A teoria de Darwin prega como verdade a origem das espécies através da evolução. Infelizmente, em nossos livros de ciência, que os seus filhos compram em casa e que as crianças têm acesso, a teoria da evolução, que aquele macaquinho se tornando, aquele símios, depois o homem, é pregado, é ensinado como verdade, como coisa de fato já provada. O darwinismo nunca foi provado, porque nunca se encontraram o elo perdido. O elo perdido, ou seja, a transição entre o símios, ou seja, o macaco, vamos dizer, para o homem. Não houve ainda esse elo perdido e não foi encontrado. Ao contrário, geneticamente, quando a genética foi se aprofundando, começou a descobrir que é quase impossível o homem ter vindo de uma raça semelhante a um macaco. Primeiro, o macaco não tem traqueia. O macaco não tem traqueia. O sistema de voz humana é uma coisa muito complexa, né? Tem as cordas vocais, ou chamada prega vocal. Temos vários equipamentos dentro da nossa garganta, né, que faz a vibração, junta-se com o som, com a língua, com tudo mais para dar o tom de voz. O macaco não tem isso. O macaco tem um tubo, né? E o macaco não tem traqueia. O macaco não tem o sistema complexíssimo que nós temos para falar, que eu estou usando agora para falar com vocês. Outra coisa que eles também descobriram, que é impossível o homem ter vindo do macaco, a não ser que acontecesse um erro genético terrível, porque o macaco tem 48 cromossomos e o homem tem 46. Se nós tivéssemos evoluído de alguma espécie, a gente teria evoluído do rato, que tem 46 cromossomos. Por isso que testes de laboratório não são feitos com macaco. Testes de laboratório são feitos com ratos. Porque a carne do rato é a carne mais próxima da do homem. A carne do macaco é muito distante da do homem. Apesar da aparência ser muito semelhante ao homem, mas a carne do macaco em si, com 48 cromossomos,
é muito distante, né? São dois pares de 24 cromossomos. O ser humano tem dois pares de 23 cromossomos. Isso é uma diferença incrível na genética. Mas a teoria de Darwin perante os dias foi terrível. Hitler é um exemplo disso. A teoria de Darwin pregava que existia uma raça mais evoluída do que outra. Hitler, ele não era apenas um conquistador militar, ele era uma pessoa que pesquisava muito e utilizava muitas informações de muitas religiões. Por exemplo, ele pesquisou o hinduísmo, né? Usava aquela força hinduísta, a questão hipnótica da mão, né? Aquela suástica era hindu, né? Aquela suástica, aquela cruz quebrada, né? Que parece uma cruz quebrada, é o símbolo do poder hindu. Conforme seja, Hitler também pesquisou a teoria de Darwin e outras teorias, e ele acreditava que as pessoas brancas, galegas, os galegões, né, eram mais evoluídos do que o homem negro. A teoria de Darwin dava uma certa base para esse fim, já que, segundo Darwin, o homem evoluiu do macaco. Com o tempo, o homem da evolução, o homem foi perdendo a sua cor. Então, o homem negro estaria mais próximo do macaco do que o homem branco de olho azul. Vejam, senhores, como é essa teoria. Outra coisa, a teoria do darwinismo também prega que o cérebro do homem foi crescendo, e por isso o homem se desenvolveu mais do que outras espécies. Novamente a ciência bate em cima desse assunto e vê que é impossível, porque nós temos entre homens diferença muito grande de cérebro para cérebro. Um homem de 2 metros tem uma diferença muito grande do homem de 1,60 m. Mas não é somente isso. Existe uma diferença entre o cérebro da mulher e o cérebro do homem. O homem tem mais massa cerebral do que a mulher. Então a mulher seria menos inteligente do que o homem? De forma alguma. Aí eu faço uma pergunta aos pregadores do evolucionismo, né? Quem é mais sábio, o jumento ou a cobra? Agora veja a massa cinzenta, o cérebro do jumento e o cérebro da cobra. A inteligência não estaria ligado, propriamente dito, ao tamanho do cérebro, mas à questão genética dele, a propriedade desse cérebro, e não a questão de tamanho, né? Mas, segundo Charles Darwin, as espécies foram evoluindo, ou seja, a gente veio de bactérias, depois a gente evoluiu, e do macaquinho a gente se tornou um homem. Então eu seria um macacão, vamos dizer assim, né? E o cérebro seria bem maior, mas não é isso. Não é isso. Porque, como eu lhe falei, o cérebro do homem é bem maior do que o cérebro da mulher. Um homem e uma mulher da mesma altura, mesmo peso, a mulher tem menos massa cefálica, questão de gramas, mas é menor. Então ela seria menos evoluída, né? O DNA dos símios são diferentes, né, do que o nosso. O tamanho do cérebro não é a questão da inteligência, né? A teoria preconceituosa do darwinismo, ela se expandiu até perante algumas religiões, porque começou -se a achar que aquele homem branco, dos olhos claros, era mais evoluído do que aquele cara preto, né? Supõe que uma raça é maior do que outra, mais evoluída do que outra. Nós encontramos pessoas, né, tribos brancas, que eram verdadeiros canibais, assassinos. Encontramos tribos, né, amarronzadas, né, como eram os Ubaidas, como eram os Sumérios, que era chamado de marrom. A gente sabe que as raças mais evoluídas do passado não eram brancas. Enquanto os egípcios, Ubaidas, Sumérios, babilônicos dominavam essa terra, os brancos ainda eram tribais. Os brancos suecos ainda era tribal ainda, né? Os britos, os galeses ainda eram tribais. Mas o darwinismo prega uma evolução, e Hitler acreditava nessa evolução também, dizendo que o homem branco era mais evoluído do que o homem negro, né? Assim, eles chegaram a uma conclusão, alguns cientistas chegaram à conclusão que essa teoria de Darwin é totalmente ultrapassada, mas seriam muitos livros para serem rasgados, muitos. Então eles criaram outras teorias, que somos filhos de extraterrestres, experiências genéticas, de seres de outros planetas, né, para provar as suas teorias.
e descartar a ideia de Deus. Vamos continuar nessa teoria de Darwin, do darwinismo. Vamos lá, vamos ver.